Oi! Vamos falar das sessões psicopedagógicas. Antes de aprender como se iniciam as sessões psicopedagógicas, como se utiliza de jogos, de brincadeiras, vamos aprender o que precisamos saber, por exemplo, o que é. É só pegar isso aqui e botar a criança. Sim, mas isso aqui serve pra quê? Isso aqui vai servir pra quê? Isso aqui vai servir pra quê? E esse monte de cadastro aqui vai servir pra quê? Então, vamos primeiro entender um pouquinho para depois a gente chegar na melhor parte, que é a parte dos atendimentos. Deixar ele um pouquinho quietinho aqui e vamos lá. As sessões psicopedagógicas são reuniões estruturadas entre um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo ou um pedagogo. Tudo que eu falar aqui vai ser para os três, certo? Você pode chamar ele de paciente, de aprendente, como você queira chamar, certo? Não tem problema nenhum. Eu costumo chamar de aprendente, adoro chamar de aprendente, porque para mim todo mundo aprende. Nem que seja alguma coisa. Gente, aprende. Nem que seja alguma coisa. Então, tem o objetivo de melhorar problemas específicos de aprendizagem. Então, as sessões têm ainda o objetivo de ajudar pacientes ou aprendentes, como você queira chamar, a recuperarem um prazer no aprender e também ensiná-los a aprender. Tem gente que não sabe como ela aprende, como melhor se aprende. Fosse o tempo que existia os estilos de aprendizagem auditivo, sinestésico e visual ou misto. Gente, acabou. Tem vários outros que a gente vai dizer em outras aulas. Então, as sessões, ela tem um objetivo de recuperar esse prazer no aprender. Ele pode ser feito com criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo que se queixa de dificuldades. Por que eu tô falando tanto de idoso? Porque ultimamente os idosos estão se aposentando, estão buscando os estudos que não conseguiram, não tiveram oportunidade na época da sua adolescência, na época da sua juventude, da vida adulta. Somente tiveram oportunidades de trabalho e agora estão retornando aos seus ensinos, às faculdades, às escolas. Então, ele pode ser feito com qualquer pessoa. A psicopedagogia, ou neuropsicopedagogo, ou pedagogo, ele pode voltar também ao idoso, como a compreensão, a aceitação das emoções, aceitar que ele vai aprender um pouco mais lento do que os outros, ou não. Tem idoso que é ligado no 220 e tá muito além. Conheço sim idosos que são muito mais além do que muitos jovens. Como ele mesmo disse, ele bota muito jovem no bolso. Então, as crianças costumam ser os aprendentes mais comuns. Por quê? Porque quando é detectado um autismo, um TDAH, um TOD, um TEI ou qualquer outro, nós iremos falar sobre esses transtornos mais na frente. E os sintomas dos transtornos normalmente são dificuldade de aprendizagem em alguma coisa. Então, dessa forma, os pais que são bem preocupados hoje em dia com informação, essa informação já está difundida, muitas vezes uma informação errônea, mas está lá, pelo menos está abrindo os olhos desses pais. E aí, o que a gente faz? A gente organiza todo esse pensamento dos pais, organiza todo os pensamentos do aluno, organiza todo o pensamento dos professores para poder conseguir entender. Gente, eu já peguei casos que não era dificuldade de aprendizagem. Gente, era só um olhar mais específico para a criança. Era só isso. E a criança não tinha dificuldade de aprendizagem. Então, para começar as sessões psicopedagógicas, é importante seguir um processo, gente, um processo bem estruturado. Não é só começar, não. Bora, bota aqui a criança aqui na minha frente. Não, não é isso, né? Vamos sentar aqui. Aí eu vou comprar o melhor material, eu vou comprar uma cadeirinha adaptada, vou comprar uma mesinha. Sim, e aí? Não estruturei nada.
tem que ter um princípio de estrutura. Precisa ter uma estrutura mínima. Uma estrutura mínima, um entendimento mínimo de como começar. Não existe padrão, receita de bolo para atendimento. Não existe. Se eu quiser começar com uma entrevista de anamnese, eu começo. Se eu quiser começar logo com um teste com uma criança, já para me entender como é que ela é, eu posso começar também. Eu posso começar apenas conversando com o pai qual é a queixa dele. E não tem problema. O problema é você não estruturar nada. É você não fazer um plano e você não estruturar nada. Gente, as pessoas que mais fazem plano na vida somos nós da área da educação. Então, plano não é dificuldade. Porque o que nós mais fazemos na vida é plano. É plano de ensino, até plano financeiro a gente faz para nós mesmos, né? Então, nós somos expert em planos. Então, precisa sim fazer um plano. Como é que é costumeiro fazer, mas não quer dizer que você faça nessa ordem. Uma entrevista inicial com o responsável, com a criança, para entender preocupação, histórico escolar, desenvolvimento cognitivo, emocional. Por exemplo, se é aquela criança que já mexe com todo mundo ou é aquela criança que fica no cantinho dela e não faz nada, né? Faz essa atividade, mas fica ali no cantinho dela. Então, vamos fazer essa entrevista inicial. Depois, a gente faz uma avaliação. O que seria essa avaliação? Identificar a dificuldade de aprendizagem. Essa avaliação não é só uma avaliação. Tem algumas que você pode fazer que são cenas para os próximos capítulos. Uma avaliação neuropsicopedagógica, aí já são para os neuropsicopedagogos, faz essa avaliação, conduz uma avaliação que inclui aspectos neurológicos, psicológicos, pedagógicos, completo. Existem avaliações que em 2 folhinhas você já consegue tudo, certo? Não se preocupe que vai estar tudo aqui no seu ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Então, observações de comportamento, análise do diagnóstico, se o aluno aprendente, o paciente, já vier com laudo, então você faz uma análise desse diagnóstico. E olha que eu já peguei, gente, é triste, mas eu já peguei. Diagnóstico que vem de autismo. Ok, mas a criança não era autista. Vou mostrar para vocês o exemplo. A criança não olha pra você. Ela só fica assim. De cabeça baixa. Aí o que foi que eu descobri? A criança tinha um costume de andar com o celular de cabeça baixa. Aí ela vai andando com o celular de cabeça baixa. Ela também anda de cabeça baixa. É autista. Não, ela apenas tinha o costume de andar com o celular na mão e não olhar pra ninguém. E o médico? Autista. Aí depois eu tive que mandar um relatório de volta pro médico, né? Mas como vocês sabem, o médico não aceita, né? Diz que não podemos entrar na seara deles. Então eles também não podem entrar na nossa seara. Certo? Então, eu costumo sempre dizer isso. Porque tem médico que diz, a criança, pronto, é autista, então precisa de um cuidador em sala de aula. Às vezes nem precisa. Precisa de adaptação de atividade. Às vezes a adaptação de atividade vai atrasar a criança. Se ela for autista e tem altas habilidades, vai atrasar a criança. Atividade adaptada. Então, tem que ter tem que ter um olhar especial para isso. Não é só isso. Entendeu? Então tem muitas coisas que acabam acontecendo que você no dia a dia vai perceber isso. Então, estabeleça objetivos. O que eu quero com esse cliente? Primeiro, é a queixa do pai. O que eu quero com ele? Ah, ele é um TDAH muito agitado. Eu tive um aprendente que ele era um TDAH hipercinético. O que quer dizer?
O TDAH, ele tem 3 níveis, assim como o autismo, certo? Você pode chamar, no TDAH, você pode chamar nível leve, moderado ou severo. Ou então nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas no TDAH tem o 4, que é o hipercinético, certo? Que mistura tudo junto. Às vezes ele tá 1, tá 2, tá 3. E ele é hipercinético, então ele é hiper em tudo. Então eu tive esse aprendente. E ao longo das nossas conversas, ao longo dos nossos encontros, dos atendimentos, eu descobri que ele estuda melhor caminhando ou pulando. Sim, gente, ele pula com o livro na mão. Livro na mão, pulando. Olha, andando com o livro na mão, falando em voz alta. Depois disso, as notas dele subiram muito. Mas até a escola, o professor e os pais entenderem que ele pode fazer isso em sala de aula, que ele pode fazer isso na escola, em casa, não foi fácil. Porque é um método muito diferente. Mas foi o método que nós encontramos. Então, estabeleça o que você quer. O que você quer descobrir naquela criança. E desenvolva um plano de intervenção. Eu também vou colocar no ambiente virtual de aprendizagem que ou é aqui do lado ou é aqui embaixo, certo? Eu vou ver onde é que vai ficar, tá bom? Ou do lado ou embaixo. Vai ter esse plano, tá certo? Vai ter esse plano de intervenção, um modelo para vocês seguirem. Tem também a implementação das sessões. As sessões, os atendimentos vão ser 1, 2 vezes na semana. O que é que você quer em cada um. No início, no primeiro mês, eu costumo fazer 2 sessões. Que é o quê? Uma de testes para descobrir e outra de desenvolvimento. Porque além de eu fazer o teste, eu já vou desenvolver a criança. Então, eu já faço tipo 2 em 1. Um é teste, desenvolvimento. Teste, desenvolvimento. E assim a gente vai fazendo as intervenções, certo? Desenvolvimento ou intervenção, como você queira chamar, certo? E a avaliação contínua, ajustes, orientações e suporte. Justamente essa orientação dos pais. Olha, ele consegue aprender pulando. E aí vamos fazer o quê? Ele vai pular. Porque ele é um adolescente, está com os hormônios super em produção e ele precisa desse momento para ele. Então, no final do descobrimento, ele realmente tinha TDAH. Ele, nos últimos atendimentos, últimas sessões, ele veio com laudo de TDAH, o hipercinético. E aí, os pais aceitaram melhor essa condição. E aí, eu recebi notícias, claro, né, que eu atendi em outro município, então acabei não atendendo mais o aluno. Então, eu soube notícias, eu sempre estou em notícias com ele. E eu descobri que os pais compraram um jump, né, aquele jump pequenininho, né, que você fica pulando, para poder ele estudar e não ficar pulando pela casa. Então, deu muito certo para ele, certo? Então, orientação e suporte aos pais, orientação e suporte aos professores, orientação e suporte também para você mesmo. Como é que você vai lidar com essas situações, certo? Então, eu acabo por aqui essa aula. Até a próxima, que olha, a próxima. Vamos saber valor de sessão, como é que faz a sessão, como que você pode atuar melhor e tudo mais esse combo, tá bom, gente? Tchau, até a próxima!